Então agora nós vamos introduzir a nossa convidada, né? Jaque Assal. Eu sempre falei açaí, mas... Açaí é árabe, papai é árabe. Então vamos lá, pode mandar bala aí. Falar um pouquinho sobre você, né? Sua formação, como que você chegou até onde você está agora. E qual a importância, né, Jaque, desse assunto, assim, qual é a relevância do assunto inteligência emocional para empresários, nas organizações? Fala um pouquinho pra gente, por favor. O que as pessoas precisam entender é que nós somos seres racionais e emocionais. Não tem como separar. Quem já ouviu aquela frase, saia de casa e deixe suas emoções lá? Gente, isso é um absurdo. Não tem como você sair e deixar suas emoções. Então, o que as pessoas precisam entender no mundo empresarial é que todos devem estar com suas emoções equilibradas. Ter conhecimento das suas emoções. Porque senão não tem como a pessoa estar bem na empresa, estar mal em casa e vice-versa. Ou ela estar bem em todos os lugares, ou ela está mal em todos os lugares. E a consequência disso, quando ela está mal emocionalmente, ela desempenha um papel ruim em ambos os lugares, na vida pessoal e na vida profissional. A gente fala que não existe CNPJ forte com um CPF fraco. Exatamente. Por trás de um CNPJ forte, tem que ter um CPF forte, senão você não sustenta. Somos corpo, mente e espírito, né? Então tem que estar tudo em crescimento e evolução. Perfeito. Agora, quais são, na sua opinião, quais são as principais barreiras que impedem uma pessoa de ter inteligência emocional, assim, de evoluir, né? Como, tendo uma inteligência emocional, uma emocional forte, vamos dizer assim, né? Nós crescemos vendo o papai e mamãe tendo atitudes em casa. E nós passamos a ter bloqueios de acordo com o que a gente vivenciou. E são esses bloqueios como rejeição, abandono, culpa, dificuldade de perdoar, falta de empatia, que vai causando com que a pessoa tenha uma baixíssima inteligência emocional. São essas pessoas explosivas, que brigam no trânsito, que mata o outro por assunto banal, né? Vem tudo da sua infância, do que você vivenciou. Então, você traz muitos bloqueios e limitações, né, da inteligência emocional. E você tem que desenvolver isso depois de adulto. Você está falando que você reage, né? O bicho... Eu sou um cachorro, por exemplo, e eu estou comendo a comida. Se você vier pegar, né? Se eu me sentir ameaçado, eu vou reagir. E eu vou avançar em você. Sim. Só que o homem já deixou de ser bicho há algum tempo na evolução humana. A gente é outra espécie. A gente é Homo sapiens. Então, a gente tem que entender que a inteligência emocional, ela traz elaboração para as reações. Eu não reajo, eu elaboro as minhas respostas. Então, ter inteligência emocional é saber elaborar respostas diante da ameaça, diante da vontade de se esquivar, de fugir. A gente não vai reagir. Não é porque quando você marcou com sua namorada, né, sua esposa, namorado pela primeira vez, você não sentiu um frio na barriga, uma aflição. Aí, o que você vai fazer? Se você fosse um bicho, você fugiria. Mas não, você ficou, não ficou? Lógico. Então, isso é inteligência emocional. Boa analogia. Boa analogia. Quanto mais consciência plena você tem dos seus atos, mais inteligência emocional você tem. Isso aí. E é uma coisa que a gente pode conquistar, a gente já nasce. O que a gente pode fazer para melhorar e aperfeiçoar? Tudo depende da criação da pessoa. Por exemplo, então está muito envolvido com o meio. Totalmente. Por exemplo, os filhos do Pablo Marçal. Eles já são treinados desde pequenininho a terem inteligência emocional. São treinados a terem empatia, amor ao próximo, compaixão. Então, isso é desenvolvido principalmente do 0 aos 12 anos. E quando você não consegue desenvolver isso quando criança, aí você contrata um profissional para treinar, porque isso é treinável.
né? A inteligência emocional, ela é um treino diário. As habilidades, né? Já Não que, é que graças você a Deus, não- a gente pode exatamente, desenvolver, Não né? é que você não tenha emoções, é o que você faz com as suas emoções, as reações que você tem e o controle que você tem sobre elas. E como que é feito esse treino, assim? Dá um exemplo. Como eu seria treinado? Se eu te contratasse e a gente começasse, você percebesse que eu não tenho inteligência emocional. Aí temos que avaliar quais são as suas crenças. Crenças é toda a verdade interna. E limitante que eu também, tenho. né? Exatamente, que é as crenças limitantes. Quais foram as crenças que foram criadas em você de quando você tinha dos 0 aos seus 12 anos, que fez com que você não tivesse essa empatia pelo próximo, com que você não se preocupasse com o outro, porque segundo o Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, a inteligência emocional é o que eu conheço de mim e eu extraio o melhor de mim e o que eu conheço do outro e extraio o melhor do outro. Se eu não aprendo isso na infância, eu tenho dificuldade de relacionamento. Já que Pablo Marçal falou que esse livro, né, do Daniel Goleman, o Inteligência Emocional, foi o livro que mudou a vida dele. Exatamente. Porque ali você aprende todas as competências emocionais que você precisa ter com você, compaixão, automotivação, e aí você aprende sobre neurociência para você trabalhar os seus hormônios no seu corpo, para você estar sempre motivado. Isso aí. Você aprende a perdoar. Você só vai mudar o seu comportamento se você mudar o seu pensamento. Claro. Se você não Na mudar verdade, a é o sua contrário. crença, Eu preciso mudar os meus comportamentos. A partir daí, eu mudo os meus pensamentos. A partir daí, eu mudo minhas emoções e mudo os meus resultados. Qual o comportamento inadequado que você tem que te causam problemas na sua vida pessoal ou profissional? E aí a gente vai avaliar qual é esse comportamento. E a partir daí nós vamos mudar este comportamento. Quer ver uma coisa que é muito comum? A pessoa já levantar de manhã e falar assim: meu Deus, que dia é esse? Hoje nada vai dar certo pra mim. Aí ela fica prostrada, né? É um comportamento. Todos nós temos comportamentos verbais e não verbais. É o que eu falo sobre mim e as minhas atitudes. O que eu falo e as minhas atitudes vai me gerar pensamentos. Esses pensamentos me geram emoções que vai comandar durante o meu dia, que vai criar as minhas crenças, se eu sou capaz ou incapaz de conquistar algo. Eu vou falar um negócio que é mais engraçadinho para depois falar uma coisa séria. Eu tenho um monte dessas crenças aí, né? Eu tenho que... mas não tô falando do ponto de vista de brincadeira, né? Eu só saio pela mesma porta que eu entrei. Eu não uso... superstição, aí é outra história. Não, é uma crença. Pior que a crença, assim. Não passo debaixo de escada, sapato tem que estar desvirado, roupa de final de ano. Para você ter uma ideia de roupa de final de ano, eu sou tão cheio de crenças no final do ano. Eu tenho que comprar roupa da mesma marca, as mesmas cores, no mesmo dia. Eu compro sempre na Black Friday, em novembro, para economizar, e ainda compro na Black Friday. Aí eu já deixo guardado da mesma marca. Essa aqui, por exemplo, é uma roupa de final de ano. Amarelo, né? Amarelo. Está atraindo riqueza, né? Para atrair riqueza. Hoje a gente vem de Réveillon, por sinal. Final do ano, tem que pular as 7 ondinhas, eu tenho que estar perto da praia para pular as 7 ondinhas. E se for horário de verão, eu pulo 14 ondas, que eu pulo meia-noite e 1h da manhã. Entendi. O que tá por trás disso? Um monte de coisa que a família vai colocando. Isso veio de criança? Desde criança. Coisa da minha mãe, principalmente. Minha mãe colocou muito dessas limpeza, tem que estar tudo limpo, organizado, tem muito toque envolvido. Mas aí você falou um ponto da empatia. Eu vou até contar uma experiência. A gente está gravando aqui alguns episódios, pessoal. A gente vai tirar umas férias no final do ano, aproveitando o ensejo para falar sobre isso. E a gente está, todo episódio que a gente vem para cá fazer a live, a gente está gravando alguns episódios, está contando um pouquinho da nossa história aqui, da mesa, e depois a gente vai também fazer alguns episódios especiais também para contar algum tema. E nesses episódios eu estou contando um pouquinho sobre a minha história. Tem uma que eu não contei ainda, nem sei se eu vou contar, mas agora que eu vou contar aqui já não vou contar no outro lado. Sobre empatia. Eu tenho
até pouco tempo atrás, vamos botar aí até uns 6, 7 anos atrás, mais ou menos, eu tinha muita dificuldade de ter empatia pela dor do outro. Se você chegasse para mim e falasse, Vitor, tô com uma dor de cabeça danada. Tá bom, você quer o quê? Uma dipirona, um Doril, alguma coisa da vida? Era assim, eu tinha muita dificuldade. Por quê? Eu sinto dor o tempo todo por causa da minha coluna. Eu tenho 67 graus de curvatura, então eu sinto dor o tempo todo. Então alguém vem reclamar de dor de cabeça, que isso, que outro. Imagina eu que abandonei vários esportes, deixei de fazer muitas coisas por conta da coluna e senti dor na coluna o tempo todo. Então não tem condições de ter empatia se você vem dizer para mim que está com dorzinha de cabeça, enxaqueca, seja lá o que for. Eu deixei de fazer muita coisa por causa disso. E aí um dia eu comecei a sentir uma dor absurda na cabeça, a ponto de eu ter que parar o que eu estava fazendo. Eu nunca paro por dor, porque eu estou acostumado a sentir dor. Então eu tenho muita resistência à dor. E aí um dia eu saí à noite com os amigos e comecei a sentir uma dor absurda na cabeça, a ponto de falar, gente, preciso ir embora. E todo mundo, amigos muito antigos, já conhecem essa minha história. Eles falam, pô, se o Vitor pediu para sair, tem alguma coisa errada. E na mesma hora todo mundo parou o que estava fazendo e fui para casa. Depois de muito tempo, eu fui no neuro, depois de todos os exames, nada aparecer, até que eu encontrei um neuro. E esse neuro virou para mim e falou assim, você está com cefaleia em salvas ou nevralgia do trigêmeo. Ambas as doenças é considerada a pior dor da medicina. Nossa. A dor é como se eu vi uma pessoa que tem, e ela foi a que melhor descreveu essa dor. É como se pegasse um ferro de solda, daquele soldado bem fininho, enfiasse pelo olho assim e entrasse pelo cérebro. É considerada a doença do suicídio. E aí eu fui e falei assim pro médico, na hora que ele começou a falar tudo, ele já imaginando a dor que eu estava sentindo. Aí eu falei assim, cara, e o pior é que eu não tinha empatia pela dor do outro. Eu expliquei essa história toda. Aí ele falou, pra você ver como tudo pode piorar na vida. Aí a partir disso aí eu passei a ter empatia por qualquer dor. Se você viajar, quebrei a unha. Opa, vamos aqui, já tenho empatia por tudo. Tá vendo? Né? Na verdade, a empatia é algo global, né? É sobre você entender a dor do outro, mas em todos os aspectos, né? Dor física, dor emocional. É isso aí também. Dor emocional, então, é uma coisa que eu ainda tenho que trabalhar em mim. Estou aqui para te ajudar. Agora, falar pra gente aqui o seguinte, de que maneira que a inteligência emocional, agora vamos trazer para um contexto empreendedorismo, negócios, né? Como é que pode melhorar a habilidade de se conectar com o cliente, né? Gerando mais confiança, né? Para facilitar, por exemplo, você tem um empresário que ele é dono de uma padaria, né? Ele está sempre ali no negócio dele, tá, mas ele não consegue performar direito ali nas vendas dele porque ele não consegue ser simpático, não tem inteligência emocional. Não e tem aí? Empatia. Então você tem que desenvolver a empatia, você tem que criar metas. O que é meta? Com quem que eu quero me conectar? Quais são as pessoas com quem eu vou me conectar? Vou fazer um network que vai me trazer um retorno. Eu posso me conectar com empresas que eu vou vender café da manhã, entendeu? Então eu tenho que ter mais empatia com o meu cliente, tratar com educação, conversar, bater papo, fidelizar esse cliente, para que ele se sinta em casa e queira sempre voltar. Quem nunca chegou aqui numa loja em que a vendedora foi tão simpática, tão solícita, que você foi lá para comprar um vestido e saiu de lá com um vestido, um cinto, um sapato? Por quê? Por conta da empatia, da pessoa estar ali disponível para te orientar, para te servir. E qual a linha tênue entre empatia e poder de persuasão? Porque eu também consigo fazer isso com poder de persuasão. Empatia sou eu sentir, sou eu me colocar emocionalmente na posição do outro. Persuasão sou eu ter inteligência emocional para te convencer a fazer algo que seria vantajoso para mim ou para ambos. Ambos podem ser usados no mundo, né? Mas eu entendo que talvez a empatia seja mais... A empatia, vai agregar mais valor. Ela vem a longo prazo. Inclusive, tem um livro que se chama Dar e Receber, que fala justamente sobre isso. As pessoas que ajudam outras sem esperar nada em troca, isso a longo prazo traz grande retorno, principalmente no network. Porque são pessoas que ajudam sem esperar nada em troca, e quem foi ajudado se sente tão grato
tão feliz que está sempre pronto. Outro dia eu ouvi o Gustavo Lima falando sobre isso. É o gatilho da reciprocidade. Exatamente. Isso você já foi no foi mercado falado municipal? Aqui agora, porque eu ia comentar isso no final de semana, eu vou até falar aqui, eu ia comentar justamente esse isso, dar sem receber. Poderoso. Sim. Dar sem receber. Né? Tem algumas pessoas perto de mim, que eu estou falando para essa pessoa, que tem mania de toda vez que a gente vai fazer alguma coisa, quer alguma coisa em troca. Sempre. Isso não é legal. Aí mostra que não está fazendo de boa vontade, está fazendo por interesse. Você já foi no mercado municipal de São Paulo, Vitor? Já Quando a gente entra, a gente é abordado pelos vendedores e eles... É horrível, eu já fui, tá? Caí nessa... Eu já caí na cilada lá já. E aí também. eles começam a te oferecer, você já foi lá? Que começam a te oferecer aquelas frutas maravilhosas. Eu já tenho uma estratégia para combater isso. E eles te oferecem e depois, ok, eles não estão te cobrando nada para você fazer daquela degustação. Só que por uma questão de gatilho, de reciprocidade, A pessoa compra. você acaba, você fala, cara, eu vivi uma experiência aqui, maravilhosa, né? Eu experimentei essas frutas exóticas, ele me deu uma aula, ele deu um show, cara, vou levar. Aí eu, né? Você levou? Claro, o morango mais caro que eu já paguei. Mas você caiu no morango também? Ele me deu um morango, eu tirei a foto. Do tamanho da minha mão. Eu caí na do morango também. O morango do tamanho da minha mão com a tâmara. Bombom de morango. Aí eu comi aquele negócio, né? Naquela época que esse trem não tava ainda aqui, né? Por essas bandas. Aí eu falei, vou levar uma caixinha de morango pra minha irmã. Uma caixinha não, você seleciona, né? Cara, olha, sabe, isso deve ter, sei lá, eu não tinha Letícia. Tem mais de 12 anos. Eu paguei meia dúzia de morango e meia dúzia de tâmara. Eu paguei R$78. Mas é isso. Você pagou barato, eu paguei R$100 numa caixa de morango. Eu paguei 400 e pouco, gente. Você quebrou o nosso recorde. Se vocês levarem em consideração que todo ser humano ele quer se sentir amado, sim, protegido e pertencente, sim, quando você acolhe o seu cliente... A gente se sente amado, né? Quando você acolhe o seu cliente, fazendo ele se sentir importante, como foi o caso aí dos seus morangos, entendeu? O cliente, ele quer estar ali, ele quer voltar. Quando você chama o cliente pelo nome, quando você conhece a família do seu cliente, quando você sabe o que o seu cliente gosta. Exatamente. Você fideliza o seu cliente. A verdade é que um bom empresário, um bom vendedor, ele tem que conhecer de gente, de comportamento humano. Perfil comportamental. Se ele souber o perfil comportamental do seu cliente já ele multiplica as suas vendas. Exatamente. E hoje tem inteligência artificial nesse sentido, tem tentando fazer isso, né? Não sei se está conseguindo, mas tem muitas. Inclusive tem um colega que está para implantar isso no negócio dele, onde você entra no comércio, a inteligência artificial faz um check-up sobre você, sobre o seu rosto, uma leitura e a sabe matéria, que tipo isso mesmo, semelhante ao da matéria. Inteligência artificial, tom de voz, isso aí. expressões faciais. Porque o que é interessante saber sobre perfil comportamental? Existe o perfil dominante. Pessoas dominantes tendem a querer tudo rápido. Então, ela quer que você seja direto e reto. Esse produto é isso. E a tendência é que ele compre. Eu compro muito assim, quando o vendedor é rápido e prático. Entendeu? Às vezes não estou nem precisando. A pessoa influente também. E eu e o Rogério somos influentes. A pessoa influente também compra por impulso, na emoção. E depois ela chega em casa e fala assim, putz, nem queria isso. Mas ficou lá conversando com o vendedor, tá, compra. Já quem é estável, que precisa ter certeza planejamento, tem um planejamento, ela precisa ter certeza se aquilo é aquilo mesmo que ela minha esposa vai ponderar mais. Exatamente. E os conformes que também ponderam, planejam. E esses vão exigir números. Exatamente. Esses vão deixar para comprar provavelmente no dia seguinte, na semana seguinte, de acordo com o planejamento dela. Dificilmente essas pessoas compram por impulso. Exatamente, Mas já os dominantes, os influentes, é a alegria do vendedor. Às vezes eu não tenho nada para fazer, eu vou entrar aqui no site chinês e vou ver se tem uma coisa baratinha só para comprar. E aí eu estou na dúvida para comprar algum. Você já fez seu perfil comportamental? Você tem cara de ser dominante. Dominante influente. Eu fiz o seu, né? Você mandou lá para Paula. Eu não vi o teste não, mas certamente você é um dominante. E Rogério é um influente total. E eu sou super influente também. Rogério é bem-humorado, otimista, brincalhão. Perde a matéria, mas não perde a piada. Não pior mesmo não. E se o vendedor tiver
né? Aham. Essa inteligência de conhecer perfil comportamental, aí ele aumenta muito as vendas dele. Como diz você, isso só me contrata. Bom, Jaque, eu queria agradecer muito, viu, a sua presença aqui. Muito obrigado. Espero que você aceite outros convites. Né? Adoro, se deixar. A gente só deu uma introdução sobre o assunto. Jaque, onde que o nosso público acha você? No Instagram, @jaqueassal. Jaque é J-A-C-K-I-E. Assal, A-S-S-A-L, é isso? Isso, A-S-S-A-L. Me encontra lá. Lá também tem o número do meu WhatsApp, tem o link do meu WhatsApp. Joia. Pode entrar em contato comigo. E quem estiver participando aqui do podcast, botar lá um eu quero, vai ganhar um diagnóstico emocional para eu entender quais são os seus bloqueios, quais são as suas limitações e te ajudar a vencer. Como é que faz? Entra no Instagram, te acha e bota aí eu quero. Link. Pode entrar no meu Instagram ou quando você postar, você vai acompanhar lá os comentários. Vou acompanhar os comentários. Perfeito, tá bom. perfeito. Ótimo. E se desenvolver e vender mais, né, Jaque? Desenvolver e vender mais. Ser um líder mais melhor. empatia, Perfeito. ter mais compaixão com o seu cliente, ter motivação, automotivação é fundamental. Conhecer muito bem o seu produto. Precisa conhecer muito bem o seu produto para poder vendê-lo, né, de forma recorrente.